Bom dia a todos. Agradecemos a Deus, aos dirigentes da casa pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, refletindo sobre a doutrina dos Espíritos e sobre o Evangelho de Jesus. Agradecemos também aos membros da Rede Amigo Espírita e do Canal 500 que transmitem pela Rede Mundial de Computadores essas exposições feitas aqui. Nós vamos fazer algumas reflexões sobre as profecias e o progresso da Terra. Mas antes, nós expressamos a nossa solidariedade a todos os habitantes do Estado vitimados pela recente catástrofe, que todos recebam o amparo e a proteção que precisam nessas horas difíceis. Todo aquele que se dispõe a falar sobre a doutrina dos Espíritos ou a ouvir qualquer exposição sobre o tema, tem que ter sempre em mente os princípios básicos que orientam essa doutrina. Sem esses princípios, tudo parece alegoria, um enredo bem feito, mas que não passaria de ficção. Primeiro, a existência de Deus. Segundo, a pluralidade dos mundos habitados. A sobrevivência do espírito e as reencarnações sucessivas. E a comunicabilidade entre o plano material e o plano espiritual. Sem esses princípios, ficaria difícil compreender com a profundidade necessária o que se fala aqui. A humanidade já sofreu mais pelo que não aconteceu do que pelas grandes catástrofes. Baseado nesta reflexão, e se estamos aqui hoje conversando sobre profecia, é porque a maioria delas, se não todas, falharam. O que foi previsto não aconteceu e o planeta sobreviveu às profecias, ao que foi dito, e estamos aqui. Nós vamos, para conversar sobre esse assunto, seguir um roteiro e colher algumas ferramentas necessárias para que as próximas profecias, que por certo virão, porque sempre existiram, sejam interpretadas com lucidez, com técnica, sem temor, com fé em Deus. Na nossa linha de raciocínio, nós vamos analisar um método de análise e uma visão crítica do futuro, as mensagens do Evangelho e da doutrina espírita que nos orientam a compreensão, a evolução dos mundos, as mensagens proféticas. Nós vamos visitar ao longo do tempo o que cada orientação religiosa falou sobre o tema, as principais delas, e por último, as promessas e os chamados de Jesus. Para análise do conhecimento, nós temos uma ferramenta adquirida no século XVII, que é chamado o discurso sobre o método. Nesse discurso nos são passados 4 tópicos que nos orientam a análise de qualquer informação. Primeiro, nunca aceitar algo como verdadeiro que não conheça claramente como tal, evitando a pressa e a prevenção, de modo a não ter motivo algum para duvidar. Debruçar sobre o tema, ler, fechar o olho, pensar, ler novamente, até que a verdade sobre aquilo nos infunda no espírito de tal forma que não paire nenhuma dúvida.
repartir as dificuldades em tantas parcelas quantas foram possíveis e necessárias a fim de melhor solucionar. Vamos dividir o tema em etapas. Vamos pensar sobre os mais diversos ângulos. Vamos olhar a céu aberto e com um microscópio, de lado, de frente, sobre as mais diversas perspectivas. Conduzir os pensamentos por ordem, iniciando pelos mais simples e mais fáceis de conhecer, até os mais compostos. Através dessa forma de raciocinar, nós vamos eliminando o que não é possível rapidamente e no final nós teremos o conhecimento puro. Efetuar em toda parte comparações metódicas tão completas e revisões tão gerais para ter a certeza de nada ter omitido. René Descartes, Discursos sobre o Método. Essa é a nossa primeira ferramenta para se analisar uma profecia. Em O Livro dos Médiuns, já que nós estamos falando sobre o destino da humanidade, nós precisamos de algum balizamento também. Como as mensagens proféticas vêm do plano espiritual, por lógica, nós temos que submetê-las ao crivo da doutrina dos espíritos. Reconhece-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela linguagem de que usam. Os bons só aconselham o bem e só dizem coisas proveitosas. Tudo neles lhes atesta a elevação. Nós não conseguimos conceber Chico Xavier, Irmã Dulce, Bezerra de Menezes, trazendo dúvida, aflição, medo. As mensagens deles são sempre de conforto, paz e alento. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem o cunho da imperfeição e da ignorância. A astúcia dos espíritos mistificadores ultrapassa às vezes a tudo que se possa imaginar. Quem está disposto a enganar não tem limites. Então nós precisamos não desconfiar antes de crer, mas raciocinar antes de acreditar. Ainda em O Livro dos Médiuns, o papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre coisas deste mundo, mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o outro mundo. Então, esse ensinamento é importantíssimo, porque nós precisamos ter consciência que a doutrina dos espíritos nos explica o mundo espiritual. A vida material é utilizada nessa obra porque é a nossa referência. Mas o que se fala na doutrina dos espíritos é da vida espiritual. Não adianta tentar aplicar a doutrina dos espíritos à existência material para se guiar como espírito estando encarnado. Porque o próprio Jesus nos orientou a viver como os homens do nosso tempo. Não necessariamente sendo um deles, nós podemos viver a vida material tendo a janela espiritual aberta e a luz do esclarecimento. Os espíritos nos vêm instruir e guiar no caminho do bem, e não nos das honras e das riquezas, nem vêm para atender às vossas, que seriam nossas, paixões mesquinhas. É fundamental que tenhamos essa consciência sempre que formos buscar na fonte da doutrina dos espíritos o esclarecimento que precisamos. E ainda, em O Livro dos Espíritos, vamos escolher mais algumas ferramentas. A vida do espírito se compõe de uma série de existências corporais, cada uma delas
é ocasião para o seu progresso. Nós temos uma falha de perspectiva aqui na vida material, de querer imaginar que tudo vai se resolver numa existência, e que, mesmo acreditando na sobrevivência da alma, ainda trazemos em si a crença de que tudo acaba com a morte. E não é assim. Nós estamos aqui em uma etapa de milhares de etapas, tivemos milhares de existências para trás, teremos milhares de existências para frente, e como diz na página 566 do Livro dos Espíritos, se compõe de uma série de existências, mas não é unicamente isso. Nós temos depois a vida, a vida espiritual, quando não for mais necessária o mergulho na matéria. É exato que, segundo o dogma, a ressurreição só se dará no fim dos tempos, ao passo que, segundo a doutrina dos Espíritos, ocorre todos os dias, questão 1010. Olha que interessante, prega-se o fim dos tempos, o apocalipse, desencarnação de 2/3 da humanidade, etc., imensas catástrofes. E o que é que a doutrina dos Espíritos nos diz? Que cada um terá seu próprio apocalipse. Encerrou esse ciclo aqui, terminou, começa outro. Há provas coletivas, mas as provas individuais, elas são prevalecentes, e cada um vai ter o seu fim de ciclo e reinício de outro ciclo. Ainda, na questão 172, Kardec pergunta: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? E a resposta: não, nem as primeiras, nem as últimas, as mais distantes da perfeição. É um outro ponto fundamental para a compreensão de profecias. Nós estamos no início, no primeiro degrau da caminhada para a luz. O pouco que sabemos é o suficiente para não nos assustar com o que vem por aí, mas para nos guiar com segurança nos próximos passos. Fechemos os olhos por um segundo e tentemos imaginar como estaríamos vivendo hoje sem a doutrina dos Espíritos. Algum de nós talvez não tenha contato profundo, não tenha estudado. Ou, vamos mais adiante, vamos tentar imaginar como seria a vida sem o Evangelho de Jesus, sem a luz do mundo. Ficaria muito difícil. Então, a iluminação é feita a cada passo, e quanto mais a iluminação avança, as trevas recuam. Ainda sobre profecias, nós colhemos diversas orientações que estão no Evangelho. Não desprezeis as profecias, examinai tudo retendo o bem e abstendo-vos de toda coisa suspeitosa. Paulo aos Tessalonicenses: não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantarão no mundo. Mais uma orientação segura: guardai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos usurpadores. Por seus frutos os conhecereis. Ainda no Evangelho de Jesus: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, a caridade de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:12. Esse alerta ele é muito importante, porque além de tentar nos afastar dos falsos profetas, nos estimula a perseverança. O arrastamento material, ele é muito forte,
ele é antigo, está arraigado em nós e ele é constante. Nós fazemos boas disposições, promessas a si mesmo de modificar, de a partir de hoje ser tudo diferente, e daqui a pouco nós somos arrastados pelos fatos e o mundo material nos chama de volta às necessidades, aos prazeres e nos levam, em algumas situações, até à insanidade. Se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui ou ali, não o creais, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, ainda em Mateus 24, 25. Essas são as ferramentas básicas para análise do conhecimento. Trazemos ainda aqui a evolução dos mundos. Nós temos uma escala espírita, nós temos diversos mundos habitados no universo e uma escala espírita que começa pelos mundos primitivos, onde temos as primeiras encarnações, ainda em estado de animalidade, mas iniciando a caminhada para a luz. Planetas de provas e expiações, a Terra está saindo desta condição, grande parte do planeta já está fora dela, e planetas de regeneração, que é onde a Terra está entrando. Essa transição, ela dura aproximadamente 1000 anos, 2000 anos, então não se vira mundo de regeneração da hora para outra. Nós podemos encontrar nos continentes mais distantes, nos países ainda um pouco mais atrasados, pessoas que matam por matar. E em lugares onde a luz do esclarecimento já chegou, pessoas que morrem para salvar. E nesse intervalo é que se observa as diversas gradações de progresso da humanidade. E como disse Divaldo Pereira Franco há pouco tempo, ainda tem uma gama de espíritos que virão aqui para nos ensinar algumas coisas sobre dor, sofrimento, angústia, e deverão ser recebidos por nós com carinho, indulgência, respeito e dignidade. Temos os mundos ditosos, que no momento eu não tenho como dizer como seria a vida em um mundo ditoso, mas assim que eu estiver lá, eu prometo voltar aqui e dizer para vocês com convicção, com conhecimento de causa. E os mundos divinos, na escala espírita dos mundos, nós conseguimos ver que a Terra passou da condição de primitivo, saiu de provas e expiações, entrando em regeneração, e que há um progresso. Logo, não se fala na doutrina espírita em destruição, em explosão de mundo, em morte de toda a humanidade. A mensagem é sempre de esperança. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nos é dito com relação a isso: conforme esta lei, a Terra já esteve em um estado moralmente inferior e sobre essa lógica alcançará um grau superior. Em A Gênese, no capítulo São Chegados os Tempos, nos é dito: a Terra chegou a um período de transformação e inevitavelmente se elevará na categoria dos mundos. Então está claro que nós estamos não só individualmente evoluindo, como a condição de moradia ou os planetas que habitamos também evoluem de acordo com a nossa necessidade. A última ferramenta, e talvez a mais importante de todas, é o pensamento
as correntes de pensamento que nós observamos. Nós podemos dividir a humanidade em dois grandes grupos. Vamos colocar da seguinte forma: os pessimistas e os otimistas. Lembrando que os otimistas só sofrem no final. É comum se ouvir alguns de nós dizer: não tem mais jeito, tem que acabar. Tem que ser feita alguma coisa, porque esse projeto Terra foi muito mal feito por Deus. O Brasil não tem jeito, bom é na Europa, bom é nos Estados Unidos. A corrupção impera de forma irreversível. Tem que acontecer alguma coisa, alguns até pregam a vinda de seres de outros planetas, em naves espaciais, que vão pousar aqui e forçar o progresso. Tem alguns outros que pregam que 2/3 da humanidade será degradada para planetas inferiores. Vocês conseguem imaginar Bezerra de Menezes dizendo essas coisas para nós? Fica difícil. E essa corrente de pensamento, ela tem sido prevalecente nesse estágio evolutivo da humanidade. Nós precisamos ter cuidado com o pessimismo, porque o desânimo é uma doença, e uma doença grave e silenciosa, imperceptível, que vai se entranhando na alma e drenando as nossas melhores energias para as trevas. Muito cuidado com isso. Nós precisamos da luz, do esclarecimento e da firmeza de propósitos para vencer esse estado de coisas. Vamos ainda analisando essa corrente pessimista. Busca-se uma imediata transformação, uma transformação externa. A terra habitada por pessoas melhores. Que a criminalidade, a corrupção deixe de acontecer. Isso é o que se prega. Refletindo profundamente sobre isso, nós podemos perceber que as pessoas que pensam dessa forma, que buscam isso, talvez não estejam preparadas para esse estado de coisas. Porque se eu quero que tudo mude em volta de mim, para me viver num estado de perfeição, e eu não busco mudar, talvez eu seja atropelado pela mudança. Talvez eu não seja digno de viver aquilo que eu desejo que aconteça. Isso é muito sério. Por quê? O caminho apontado pelo Evangelho de Jesus e pela doutrina dos Espíritos é a reforma íntima. E aí o meu desejo é que tudo se transforme por pessoas que já fizeram a reforma íntima, porque só vai viver a paz, a tolerância e a harmonia quem já fez a reforma íntima, e eu não fiz. Olha só que coisa estranha. Então, a corrente pessimista, ou a corrente que busca que tudo se aconteça, que tudo se transforme por um passe de mágica, por uma catástrofe, ela pode não estar preparada. E a maior ameaça para essa corrente de pensamento é exatamente aquele que busca a reforma íntima. Algum de nós aqui conseguiria imaginar uma pessoa caridosa, visitando um doente, trazendo alegria e alento, preocupada com o fim do mundo? Não tem como. Porque está caminhando para a luz, está buscando dias melhores, está buscando trazer consigo aqueles que sofrem, está buscando se transformar através da caridade, da benevolência, da indulgência,
aliviando o sofrimento alheio. E quando nós nos dedicamos a balsamizar as feridas, a aliviar as dores, a nossa recompensa é de tal magnitude que não cabe em nosso pensamento nada de negativo. Nós saímos de uma visita a um presídio, a um hospital, ou depois de uma boa ação, completamente leves, com a psicosfera transformada. Temos aqui então todas as ferramentas que precisamos para analisar profecias. Então vamos analisar algumas previsões, prognósticos e mensagens proféticas, com os critérios que nós adquirimos até aqui. Cinturão de fótons. Comenta-se que a estrela Alcíone da constelação das Pleiades tem à sua volta um gigantesco anel chamado cinturão de fótons. A Terra ficará 2000 anos dentro desse disco de radiação e passará por uma transição sob a influência dos fótons para adaptar-se a novos parâmetros para sincronizar as ondas cerebrais de todos os seus habitantes. Isso é o que se prega, e trouxemos aqui uma imagem. A trajetória do planeta Terra, segundo essa profecia, a Terra estaria ali e viria para cá. Ou seja, já cumpriu até essa trajetória, segundo essa profecia, porque está entrando em 2160 anos de luz, depois de 10.800 anos de trevas. O interessante, se nós buscarmos ferramentas externas para analisar, o mapa estelar não mudou. O mapa estelar que se usava pelos chineses há 2, 3 mil anos atrás ainda é o mesmo. Como a Terra teria feito esse movimento dali para aqui, sem mudar a posição em relação ao satélite, sem relação ao sistema solar? As estrelas que são utilizadas para a navegação estão no mesmo ponto. E a velocidade para se percorrer esse trajeto em 2160 anos, alteraria todo o sistema e desorganizaria tudo. Então, é uma tese que deve ser abandonada, sim, pelo primeiro raciocínio, pelo primeiro crivo. E mais, como que uma situação dessa vai sincronizar ondas cerebrais com o bem, sem o esforço da reforma íntima? Não é possível. Não pelo que nos foi ensinado até hoje. Guerra de Gog e Magog e a volta de Jesus. A maioria de nós aqui nunca deve ter nem ouvido falar com isso, mas está no profeta Ezequiel 38, 39. Ezequiel profetizou a respeito da invasão de Jerusalém pelos regimentos de Gog, um príncipe das terras de Magog. Segundo os eruditos, e são pessoas sérias que se dedicam a esse estudo, judeus ortodoxos, esse seria o momento predito para a segunda vinda do Messias. A primeira foi como sofredor, e a segunda será como filho de Davi para conquistar e reinar sobre a terra. Ainda sobre essa profecia, dito: uma pergunta. Essa semana eu tive num local, aí uma senhora veio e perguntou, falou as coisas sobre Jesus e falou assim que Jesus está perto de voltar. Eu fiquei assim, eu não respondi nada para ela. Ela falou que Jesus está perto de voltar. Ela é protestante. Eu fiquei na minha, eu não respondi nada a ela. O que você me... Vamos analisar sobre tudo que foi dito aqui. Primeiro, Jesus voltar, será que ele já saiu daqui? Não, para mim ele nunca saiu. Ele teve, na nossa visão, segundo a doutrina dos Espíritos, ele teve uma encarnação aqui, certo? Mas nunca saiu daqui. E só
sintonizar que a imagem dele está em nós. Certo? A crença dela deve ser respeitada, é um ensinamento sério. Agora, nós temos que ter muito cuidado com a Bíblia, porque a Bíblia é o conjunto de tradições do povo hebreu, compilada por sábios judeus e proclamadas em praça pública pelo profeta Esdras. Mas são alegorias que não se pode levar ao pé da letra, porque não resiste a um confronto com a realidade. A partir do momento que nós temos o Evangelho de Jesus vivo em nós, e ainda difícil de ser compreendido e praticado pela maioria, é porque ele não saiu daqui. Ele não saiu, ele está aqui no meio Então, de nós. Ele está vivo, certo? Ele está aqui no meio de nós. Dizem que para se fazer qualquer coisa bem feita são necessárias 3 ferramentas: a lógica, o bom senso, e se você conhecer um pouquinho do assunto, ajuda bastante. Então, certo? Não compensa o debate. Então, dentro da lógica, do bom senso e do conhecimento básico de espiritismo, isso não seria possível. Então, mas é o ponto de vista dela e tem que ser respeitado. Cada um encontra a interpretação do Evangelho que dá alento ao espírito. Se ela está sentindo alento com esse ensinamento, graças a Deus. Certo? É melhor do que ficar desalentado. Voltando aqui à guerra de Gog e Magog, a guerra terá fim com a intervenção sobrenatural para salvar a terra e cumprir o plano divino de tirar da condição de mundo inferior e transformá-la na morada de Deus. Eu acredito que basta uma simples leitura em confronto com hoje, que não... Primeiro que Jesus, que veio como pacificador, voltaria como guerreiro. Exatamente o oposto do plano evolutivo. E segundo, Deus transformar a terra como se fosse o centro do universo, que orbitasse em torno de Jerusalém, em morada dele. Tem lugar melhor para ele morar. Apocalipse. Interpretação dessas profecias. Rapidamente aqui. E disse-me: estas palavras são certas e verdadeiras, e o Senhor Deus dos santos profetas enviou seu anjo a mostrar aos seus servos as coisas que em breve irão acontecer. Apocalipse 22, 6. Apocalipse foi uma revelação feita ao profeta João, ao apóstolo João, na ilha de Patmos, no fim da vida dele. Os intérpretes desse versículo acreditam que essas profecias teriam sido sobre o destino das 7 igrejas e dirigidas aos agrupamentos do cristianismo nascente, ou seja, foi feita uma profecia para um tempo difícil do cristianismo que já aconteceu lá atrás e que já estaria sendo cumprida, e que de qualquer forma, analisando o conjunto da obra, que é difícil de compreender, não tem contato nenhum com a realidade. Muitas coisas já se sucederam a esses fatos e nada mudou. Nostradamus, farmacêutico e médico da Renascença que praticava alquimia e ficou famoso pela sua capacidade de vidência. Suas profecias se compõem de 1085 quadras, 4.680 versos, divididos em 10 centúrias, com 100 quadras cada uma. O estilo de escrita é sinuoso, ambíguo e completamente inacessível a uma primeira leitura. Voltando lá atrás no que foi dito em O Livro dos Médiuns, os espíritos superiores sempre se expressam para o bem e de forma clara e objetiva. Se de forma clara e objetiva, como é a doutrina dos espíritos, nós já temos dificuldade em compreender, imagine um estilo sinuoso e ambíguo. Então, por mais bem intencionado e por mais inspirado que Nostradamus tenha sido,
não é uma mensagem que pode ser atribuída a um espírito superior. E pode se filiar a uma corrente de pensamento pessimista. Porque o intelecto ele não tem limite. Nós podemos agir como animal em algumas circunstâncias e como um físico astronuclear em outras. Não há limite para a inteligência nem para a criação. E o verdadeiro conhecimento só vem com a moralização do intelecto. Enquanto nós não tivermos o nosso desenvolvimento moral, nós não vamos conseguir nos expressar de forma equilibrada. As interpretações apresentam uma lista de possíveis acontecimentos que poderiam causar grande estrago no planeta. Dentre eles estão problemas com os polos magnéticos, erupções de vulcões, etc. Não é uma mensagem de espírito superior. E mais, as profecias de Nostradamus têm sido interpretadas de modo inverso. Acontece alguma coisa, busca-se uma quadra que se encaixe mais ou menos naquele conhecimento. Então, não é uma informação útil. Abandonemos também. Previsões do calendário maia. Está na moda, ou esteve na moda, né? O comportamento de toda a humanidade mudará rapidamente a partir do eclipse do Sol de 11 de agosto de 1999. A temperatura do planeta aumentará, causando derretimento do gelo dos polos e mudanças climáticas, geológicas e sociais, que colocará em perigo a existência do homem. O nosso mundo de ódio e materialismo terminará no sábado 22 de dezembro de 2012. E olha, gente, isso é sério. Teve muita gente que, com medo de uma grande onda que viriam dos oceanos para aterrar toda a costa, se mudou para Domingos Martins, para lugares mais altos. Sério, vendeu propriedade aqui, está morando lá no meio do mato. É sério? O homem e o planeta se transformarão para se adaptarem a uma nova realidade. Então, calendário maia já se foi, era um calendário agrícola, certo? O que aconteceu? Eles foram desenhando o calendário, aí terminou em 2012. E aí, ou não fizeram, ou não acharam de 2013, só isso. E como não foi feito o calendário do ano seguinte, logo se imaginou, o mundo vai acabar. Só isso. Astro intruso, planeta Nibiru, Hercólobos. Fala-se de um planeta, um astro errante, 3.200 vezes maior, que passará próximo à Terra e causará grandes catástrofes. A influência desse astro começou em 1950, tendo seu auge de atuação entre 92 e 99, onde ocorreria a verticalização do eixo da Terra. Também já ficou para trás, mas causou medo a muitas gerações. O magnetismo inferior desse astro atrairá vibratoriamente os espíritos ainda em estado de ignorância, 2/3 da humanidade cujo comportamento é incompatível com a era de luz que se aproxima. Então, nós estamos falando aqui em 5 bilhões de pessoas perecendo por conta de uma profecia. Não é coisa de espírito superior, o tempo já passou. Se um astro dessa magnitude se aproximasse da Terra, desorganizaria o sistema solar e, por certo, tudo terminaria mesmo, materialmente. Porque sabe o que pode acontecer se, digamos, por uma insanidade de alguns governantes, nós tivemos uma guerra nuclear e toda a humanidade morrer? Nós vamos encarnar em outro planeta e continuar a trajetória. E planeta não falta. São Malaquias, 1094 a 1148. Monge iniciado e grande clarividente gnóstico, escreveu uma série de profecias sobre os fins dos tempos. São
111 divisas em latim que prevêem fatos relacionados com cada um dos 111 papas a contar, de Celestino até o último papa, incluindo os 10 antipapas dos séculos 12 a 15. De acordo com as profecias de São Malaquias, Bento XVI será o penúltimo papa da Igreja Católica Romana. A Roma criminosa será destruída e o tremendo juiz julgará triunfante todas as nações. Não conseguimos ver a Igreja Católica terminar esse importante instrumento de orientação para a luz. Muito se fala dos erros cometidos pela Igreja, das eras de trevas, da Inquisição, mas pouco se fala do freio que ela representou ao longo de 2000 anos para o estado de animalidade que nos encontrávamos, a ponto de crucificar e queimar todos aqueles que vieram nos trazer a luz. E a Igreja Católica tem uma força tal, e tem uma dimensão na vida espiritual tal, que pode entrar papa e sair papa, não vai acabar. O que vai acabar na Igreja Católica é o que não for mais compatível com a realidade. E a Igreja está se transformando, como a humanidade também está se transformando. E vai chegar um ponto em que esses princípios que nós falamos aqui, vai ser agregado também, sob alguma forma, à doutrina católica, à doutrina protestante e as outras doutrinas, e todos caminharemos para o mesmo destino, que é a felicidade e o progresso, independente da denominação religiosa. Mensagens de Nossa Senhora de Fátima. A primeira anuncia o final da Primeira Guerra Mundial, 17 milhões de mortos. A segunda prevê a Segunda Guerra Mundial e a advertência de seus horrores, entre 37 e 40 milhões de mortos. Nós podemos até interpretar a Segunda Grande Guerra como uma continuação da primeira. E tudo o que se imaginava em termos de civilização e progresso útil para aquela época foi dizimado. E fala-se em guerra mundial, que na verdade foi uma guerra da Europa e uma parte da Ásia. Na Segunda Guerra, com uma pequena intervenção dos Estados Unidos, do Brasil, mas nada significativo. Porque naquela época se achava que o mundo era aquela região. A interpretação lógica anuncia a Terceira Guerra Mundial em um nível de catástrofe somente possível com o advento da era nuclear. Eu não acredito que com a concepção de Nossa Senhora de Fátima que nós temos hoje, ela teria vindo aqui pregar o horror, o terror e essa ameaça de morte. Eu acho que ela tem coisa muito mais importante a fazer em termos de aliviar as dores do que ficar pregando o fim do mundo. Então, atribui-se a ela, mas dificilmente nós podemos dizer que foi ela que disse isso. Lamas tibetanos, eles falam de uma forma alegórica, e como tal deve ser interpretado. As estrelas manifestam uma nova evolução, o fogo cósmico aproxima-se novamente da Terra, de novo a humanidade será submetida à prova para ver se o espírito progrediu suficientemente. É uma forma alegórica, uma forma bonita de dizer que nós estamos saindo da fase de provas e expiações para a fase de regeneração. Registros védicos também é uma forma alegórica de expressar, até pela linguagem. O declínio do Dharma revela que Vijnana, a sabedoria, deu lugar a Kali Yuga, a era do vício, que aprisionou o eu individualizado e limitado nas redes do desejo. Aquela era de trevas que nós passamos.
O fim da idade das trevas acontecerá quando a raça humana se aproximar do aniquilamento. Kalki Avatara descerá ao mundo dotado de suas qualidades divinas e restabelecerá a justiça no mundo, e a terra voltará para Krita Yuga, terra, era de retidão. Texto alegórico que descreve na linguagem dos Vedas a transição planetária ou progresso. Abstraindo-se de tudo o que se fala de negativo, nós podemos extrair do texto o progresso, a evolução natural do planeta. Edgar Cayce, ele é um vidente, clarividente americano que prescrevia medicamentos. Ele é um médium muito poderoso que ajudou muita gente. Ele atendeu aproximadamente 3.000 pessoas através de curas muito significativas. Ele canalizou o seguinte: não estou certo de que haverá um próximo século. Ele disse no século passado. Então, podemos até abandonar a leitura porque já errou. Atlântida surgirá novamente antes do fim deste século. Não surgiu. A temperatura do planeta mudará de forma repentina porque será modificada a inclinação do planeta. O sul da Europa mudará num piscar de olhos, muitas terras serão submersas e outras emergirão. Pode ser que catástrofes dessa magnitude aconteçam, mas nada que afete, igual nós tivemos uma enchente aqui. E o medo da enchente assustou mais do que a enchente em si, que a água foi, baixou, voltou, e em menos de uma semana a cidade está sendo limpa, reconstruída novamente. Mensageiro sideral, de onde vivemos, onde estamos e para onde vamos. A ciência prevê data para o fim da vida na Terra. Essa mensagem é de recente, é de 12 de dezembro. Nós estamos no presente com uma temperatura que oscila entre 20 e 40, entre 0 e 40 graus. Depois, daqui a 850 milhões de anos, a temperatura vai para 60, 70, e em 1,15 bilhões de anos, a vida na Terra se extinguirá. Ou seja, nós temos um tempinho ainda até lá. Podemos esperar com paciência. Mesmo assim, se submetermos ao crivo da razão, tem uma outra parte da ciência que diz que a extinção da vida na Terra se dará não pelo aquecimento a 1.600 graus, e sim pelo resfriamento do Sol, que é um conhecimento oposto. Com isso, nós visitamos as principais profecias e conseguimos trabalhar com as ferramentas de análise crítica. E toda vez que vier uma profecia, nós vamos submeter a esse crivo para ver se vale a pena levar isso a sério ou não. Por enquanto, não percamos nosso tempo. Essa pesquisa foi necessária e o tempo despendido com ela foi para poder dizer aqui com serenidade: não percamos nosso tempo com isso. O objetivo da nossa encarnação é a reforma íntima. E as únicas duas coisas que nós temos que aprender aqui é amar, servir. Mais nada. Quando nós estivermos amando e servindo, nós não vamos precisar mais encarnar em mundos materiais. O chamado de Jesus, nós vamos finalizar com mensagens do Evangelho, belíssimas e muito simples. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E Jesus disse: eu sou mestre e vim para ensinar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e minha carga é leve. Mateus
11, 29. Olha o importante da beleza dessa mensagem quando diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E nenhum dos emissários de Jesus trouxe para nós mensagens de terror, de fim do mundo, de desencarnações em massa. E mais uma vez, não percamos nosso tempo com esse tipo de coisa. Vamos cuidar da reforma íntima, que é o nosso objetivo. E o que é que Jesus nos prometeu? Nós trouxemos aqui 3 promessas que serão cumpridas rigorosamente. A primeira: os mansos herdarão a terra. Se os mansos herdarão a terra, é porque haverá herança. Se haverá herança, a terra não será destruída. Mais uma vez, se os mansos herdarão, haverá herança, e se haverá herança, a terra não será destruída. Segunda promessa: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Todos nós, chamados santos e pecadores, estamos sob a proteção de Jesus. E como se dará a chamada separação do joio, do trigo, dos bodes, das ovelhas, como se diz alegoricamente? Vamos imaginar o dobro desse salão aqui, e começar a chegar pessoas perfumadas, em traje de noite, beca, vestidos, linguagem elevada, e começar a conversar sobre temas diversos do que estão sendo tratados aqui. O que é que acontecerá conosco que estamos tratando desse tema específico? Um a um vai se retirar do ambiente para conversar em outro lugar, porque nós não vamos nos sentir bem, nem nos sentir em sintonia com o que está sendo tratado aqui. Isso é o que acontecerá com os espíritos que não se adaptarem à nova condição de moradia do planeta. Vão buscar outra, em busca da felicidade em outro lugar. E Deus, na sua imensa sabedoria, proporcionará a cada um de nós as condições e a moradia ideal para o nosso progresso. Então, não acontecerá o degredo, o exílio, a expulsão em massa. Você não precisa imaginar uma polícia espiritual caçando pecadores para levar para outro planeta. Isso não existe. Cada um frequenta o ambiente em que se sente bem. Tanto é que nós estamos numa cidade aqui que deve ter uns 300 mil habitantes, 260 mil habitantes, 120 mil, e não tem 100 aqui dentro, encarnados. Então, cada um busca o ambiente e a interpretação do Evangelho que traz conforto. E por último, a última frase do Apocalipse, uma frase muito simples, de 4 palavras, que nos dará todo o consolo que precisamos. Deus enxugará toda a lágrima. Nós vamos passar por momentos difíceis, creiam, individual e coletivamente, mas nada além do necessário para o avanço que temos que cumprir. Tudo sobre amor, benevolência, indulgência dos espíritos superiores. Nós estamos sendo protegidos. Busquemos sempre a paz, a harmonia, recuemos ante as ofensas e busquemos amar, servir a quem quer que nos seja trazido. Nós não precisamos ir atrás da nossa missão espiritual, das nossas necessidades. Elas vão bater na nossa porta e estejamos prontos a recebê-la. Muito obrigado por me ouvir. Muita paz a todos.